substituído, eu preciso utilizar a catálise ácida. Por outro lado, se eu desejo fazer a abertura pelo lado menos substituído, eu preciso fazer a catálise básica. Esse é o típico caso de uma reação química regioseletiva. Por fim, eu trago um exemplo que eu considero bastante interessante, em que eu tenho dois substratos que são quimicamente muito semelhantes, com a diferença da presença dessa hidroxila terminal aqui. Vocês percebem que, ao contrário dos outros exemplos, esse exemplo, especificamente, eu tenho um sistema reacional exatamente igual. Produtos também análogos, então a gente observa o deslocamento do íon cloreto e a entrada do etóxido. A diferença aqui, que é bastante interessante, é que a reação de cima é 5.100 vezes mais rápida que a de baixo. Então, nesse caso, eu tenho uma solvólise e eu tenho diferença na velocidade. Bom, por que eu trago todos esses exemplos? Vocês percebem que todos esses exemplos, eles têm ou caminho, ou produtos diferentes, ou um comportamento, nesse caso aqui de baixo, cinético, diferente. Em todos eles, o que vai diferenciar uma reação ou a outra é o caminho da reação. Portanto, é extremamente importante a gente conhecer o mecanismo de uma reação para conseguir racionalizar as observações experimentais, e não só isso, para a gente também conseguir predizer novos sistemas e resultados para novos sistemas ainda não experimentados. Bom, então é neste sentido que eu vou apresentar a minha fala aqui, uma breve fala, tentar ser breve, intitulado Modelagem Molecular e Mecanismos de Reação, ferramentas para a montagem de um quebra-cabeça. E vocês vão perceber que essa minha fala sobre ferramentas para a montagem de um quebra-cabeça vai ser algo que vai ser bastante frequente. O meu nome é Rodolfo, como já foi apresentado pelo professor Fernando. Aqui está o meu e-mail, se alguém quiser meu contato. Mais lá para frente eu vou deixar o e-mail disponível de novo. Como o professor Fernando falou, a gente coordena o Laboratório de Modelagem Molecular e Espectroscopia Computacional e o Laboratório Multiusuário de Química Computacional da UF, que é coordenado também por outros professores. Eu faço parte do programa de pós-graduação em Química, e vocês vão perceber que ao longo da minha apresentação, eu faço parte do departamento de Química Orgânica, vocês vão perceber que a Química Orgânica é algo que, desde o começo da minha graduação, é algo que me desperta bastante paixão. É uma das coisas que eu mais sou apaixonado na vida. Então, em primeiro momento, eu gostaria de saudar a todos, parabenizar pela iniciativa da organização do evento, ao professor Fábio e ao professor Gunnar. Esse é um evento extremamente importante na época em que a gente está vivendo, que é uma maneira da gente discutir química, discutir ciência, enfim. E eu agradeço muito a oportunidade de poder divulgar um pouco do trabalho que a gente realiza aqui na UF, aqui em Niterói. Então, vamos lá. Primeiro, como a gente vai trabalhar com um mecanismo de reação, é importante definir o mecanismo de reação. Então, por exemplo, se a gente vai lá para uma aula de físico-química, quando a gente fala de mecanismo de reação, normalmente o que a gente tem de acesso à informação, ou normalmente o que a gente explora de informação, são as constantes de equilíbrio, que está relacionado à termodinâmica, e as leis de velocidade, que aí, como o professor Leonardo explicou muito bem como a gente pode analisar elas, é objeto de estudo da cinética. Por outro lado, se a gente vai para uma aula de química orgânica, em que mecanismos é um tópico que, enfim, é o centro da química orgânica, então, normalmente o que a gente vê numa aula de mecanismo em química orgânica são esses fluxos eletrônicos representados por essas setinhas, mostrando etapas reacionais, e às vezes ali, quando um professor dependendo do livro-texto que ele utiliza, ele até tenta representar alguma representação orbitalar. Mas, de acordo com a IUPAC, com o livro de ouro, que é, enfim, o órgão que para os químicos define os termos que a gente utiliza, o mecanismo de uma reação é uma descrição detalhada do processo que conduz reagentes a produtos. E para estudar o mecanismo de reação, enfim, mecanismos podem ser muito simples, como o professor Leonardo falou, em etapas, em reações elementares, ou reações um pouco mais complexas. E, normalmente, dentro da química orgânica, são reações com várias etapas, que é um pouco mais complexo. Então, o mecanismo, ele necessita de uma caracterização completa da composição, estrutura, energia e outras propriedades dos intermediários produtos e estados de transição.
E ele deve ser consistente com a estequiometria, com as leis de velocidade e com outros dados experimentais disponíveis, como, por exemplo, a estereoquímica. Se a reação é regioseletiva, estereosseletiva, e aí dentro da estéreo, enfim, na verdade, dentro da estereoquímica, a gente pode ter enantioseletiva ou diastereosseletiva, é um leque que se abre. E, ainda assim, o mecanismo, ele pode trazer uma descrição mecanística, ela pode incluir uma inferência sobre os movimentos eletrônicos, que é mais ou menos ali como eu mostrei que é representado em uma aula de química orgânica. E é aí que a gente entra com a ferramenta computacional. Para nossa, atualmente, o que se sabe é que para a grande maioria das reações, todas as informações elas não estão disponíveis. E muitas dessas informações são extremamente difíceis de conseguir do ponto de vista experimental. Então, portanto, os mecanismos sugeridos, eles baseiam-se em dados incompletos. E aí eu trago aqui uma observação para vocês, que muitas vezes, equivocamente, a gente reconhece como mecanismo etapas de reações, mas, na verdade, etapas de reações, como está sendo mostrado aqui, não representam o mecanismo, porque a gente não tem todas as informações que são importantes, como, por exemplo, a leis de velocidade, estruturas de estados de transição, enfim, todas as informações que eu já mostrei para vocês que são importantes. Então, idealmente, o estudo de um mecanismo de reação, para estudar ele, a gente precisa conhecer todo o caminho que conduz os reagentes, nesse caso genérico AB, aos produtos DAE. Nós precisamos caracterizar todos os intermediários existentes ao longo do caminho reacional, isso pode ser muito difícil. Aqui, como, por exemplo, o ponto C, nós precisamos obter o valor da energia de ativação que está aqui mostrado, e a lei da velocidade, que depende desse valor, e as constantes de equilíbrio relevantes para o sistema, que, por exemplo, o equilíbrio que pode ser estabelecido entre reagentes e produtos, estará diretamente relacionado à variação de energia livre do sistema. E, normalmente, a gente, quando estuda mecanismo de reação, tem duas perguntas que a gente quer responder, né? How far e how fast. How far é o quão longe a minha reação química consegue chegar, o quanto ela consegue se desenvolver. Isso é objeto de estudo da termodinâmica, que estuda a reversibilidade e estabilidade relativa dos componentes ao longo de uma reação química. How fast é objeto de estudo da cinética, que estuda aí, como, por exemplo, eu falei para vocês, velocidade das reações químicas. Então, para que a gente consiga estudar o mecanismo de uma reação química, é extremamente importante que a gente dialogue com as medidas experimentais, que a gente tenha as medidas experimentais para fornecer pelo menos um norte, ou um ponto de partida para que a gente estude os mecanismos de reação. Então, em um primeiro momento, eu vou trazer aqui como dois exemplos a termodinâmica e a cinética, mas lembrando que existem, enfim, eu vou mostrar para vocês que existem outras vertentes que podem ser abordadas no estudo do mecanismo. Essa equação matemática deve ser familiar para muitos de vocês. É uma equação matemática que correlaciona a variação de energia livre com a constante de equilíbrio de uma reação química. Essa constante de equilíbrio, ela é definida como, na verdade, ela é definida como a atividade dos produtos sobre a atividade dos reagentes, mas para um meio em que normalmente a gente realiza as nossas reações químicas, por exemplo, reações orgânicas, a gente faz elas em meio solvatado diluído. Então, a gente pode aproximar a atividade às concentrações molares. Bom, e aí eu trago para vocês um exemplo para trazer, para ficar mais claro, né? Aqui eu tenho um exemplo de hidratação de aldeídos. Quando a gente tem uma solução aquosa de um aldeído, como, por exemplo, esse aldeído aqui, ele estabelece um equilíbrio dinâmico na formação do hidrato. E medidas experimentais, com integração dos sinais de RNN de hidrogênio, permitem a gente perceber que 66% das substâncias estão na forma de aldeído. Se a gente coloca nessa equação matemática aqui, nessa relação matemática, a gente percebe que K, constante de equilíbrio, vai ser aproximadamente 0,5. Colocando nessa equação, a gente consegue, então, inferir que ΔG
é de aproximadamente 1,7 kJ por mol. Então, a gente percebe que K pode ser obtido experimentalmente, e a gente pode converter esse valor de K em valor de ΔG, um valor de energia. Então, representando aqui num diagrama, que os químicos orgânicos gostam bastante de representar, a gente observa, então, que o hidrato é 1,7 kJ por mol mais energético que o aldeído. Bom, só para mostrar para vocês, existe uma relação entre ΔG e K, e que pequenas mudanças em ΔG geram grandes diferenças em K. Então, para ilustrar, quando ΔG é igual a zero, a gente tem um sistema em um equilíbrio em que o K é igual a 1, né? E aí, portanto, eu tenho 50% dos reagentes e 50% dos produtos. Então, eu tenho uma equivalência entre os dois estados. Agora, quando o ΔG ele passa para 15 kJ por mol, que parece muito, mas na verdade 15 kJ por mol não é grandes coisas, não é um valor muito grande, eu já tenho uma mudança em K de 430 vezes. Isso quer dizer que, em vez de eu ter 50% de cada estado no meu sistema reacional, eu já vou ter uma quantidade aproximadamente quantitativa de só um dos dois estados no meu sistema em equilíbrio. Aqui é importante ressaltar que, embora K seja obtido geralmente experimentalmente, ΔG ele pode ser simulado computacionalmente. Então, a gente consegue fazer essa comparação computacional e experimental, que é algo que, enfim, a gente, em modelagem molecular, é um dos nossos principais objetivos no estudo do mecanismo de reação. Uma outra vertente que é importante a gente se atentar é a cinética da reação. Então, aqui eu vou trazer dois exemplos também para ilustrar. Por exemplo, primeiro exemplo é a esterificação em meio básico. Aqui eu tenho como substrato o cloreto de acetila. Cloreto de acetila reagindo com alcóxido, e isso vai mostrar que eu tenho um meio básico, vai gerar a formação desse éster e o deslocamento do ânion cloreto. Medidas experimentais revelam que a lei da velocidade da reação é diretamente proporcional à concentração do alcóxido e diretamente proporcional à concentração do substrato. O que isso quer dizer? O que a gente pode inferir a partir desse resultado experimental? Que provavelmente a etapa lenta da reação é a etapa lenta, ou seja, a etapa determinante da velocidade da reação, ela depende tanto do substrato quanto do alcóxido, que é o nucleófilo. E que, portanto, o estado de transição mais energético para o sistema é um estado de transição, na verdade, a barreira de ativação mais relevante para o sistema é uma barreira que, na sua estrutura, ela contém tanto a parte do alcóxido quanto a estrutura, ali um pouco deformada, do substrato. Uma vez que ocorre esse ataque, eu tenho a formação desse intermediário tetraédrico, e esse intermediário tetraédrico é rapidamente decomposto para a formação do éster e liberação do ânion cloreto. Então, novamente, representando num gráfico, de energia por coordenada de reação. Aqui eu tenho os meus materiais de partida. A diferença de energia entre o estado de transição e os materiais de partida é o meu ΔG de ativação. Eu preciso representar o intermediário, e aqui a gente percebe que essa barreira é baixinha. Portanto, essa etapa de decomposição do intermediário tetraédrico, ela não deve ser tão importante, ela não deve ser relevante para o tempo no qual a reação se processa. E, além disso, também a diferença de energia entre produtos e reagente mostra que essa é uma reação espontânea, ou seja, exergônica, com liberação de energia livre. Então, a gente percebe que esse é o mecanismo em meio básico. Agora, se a gente leva para o meio neutro, ou seja, se a gente tira a influência do alcóxido, se em vez de alcóxido eu tenho o álcool protonado, o álcool no seu estado neutro, eu tenho a formação do mesmo produto, tenho liberação de HCl, mas as medidas cinéticas são diferentes. Nesse caso, a lei de velocidade ela vai depender exclusivamente da concentração em primeira ordem, aqui eu teria um expoente igual a 1, da concentração do substrato. Então, o que a gente pode inferir a partir disso? Que a etapa lenta, ela depende apenas do substrato. Então, portanto, a etapa lenta para essa reação, que se sabe experimentalmente, é a decomposição desse intermediário, é a análise desse intermediário para a formação desse íon acílio, que é chamado íon acílio,
Esse intermediário, ele sofre rapidamente o ataque do álcool, que é um intermediário bastante energético, e por isso essa barreira ela acaba sendo alta. Enfim, não existe uma relação exatamente clara entre termodinâmica e cinética absoluta, mas nesse caso a gente consegue inferir isso. Bom, então aqui eu tenho essa etapa de ataque um pouco mais rápida, formação desse éster protonado, que vai ser rapidamente desprotonado para a formação do éster de interesse. Então aqui o caminho ele é diferente. Vocês percebem que agora a barreira da reação, ela depende apenas desse material de partida, e eu tenho essa barreira, e ao contrário da primeira reação que eu mostrei para vocês, agora eu tenho dois intermediários, e esses dois intermediários têm uma baixa barreira para a formação dos produtos. Ok. Além de termodinâmica e cinética, existem não infinidade, mas inúmeros dados que são importantes para a gente inspecionar, para a inspeção do mecanismo de reação. Então, aqui existem, enfim, vários que eu trouxe só para ilustrar, né? Eu posso lançar mão de relação entre cinética e termodinâmica para compreender melhor o mecanismo. Por exemplo, controle cinético e controle termodinâmico, ou seja, a formação do produto depende da cinética, da velocidade, ou depende da estabilidade dos produtos, termodinâmica. Posso lançar mão do postulado de Riemann para entender melhor onde se localiza o estado de transição e, portanto, qual é a estrutura mais provável desse estado de transição. Eu preciso entender a influência do papel do catalisador, como eu mostrei para vocês, se o catalisador vai ser ácido, vai ser básico, se o catalisador ele tem influência no mecanismo de reação, se ele é um catalisador, ele deve influenciar. Esse ácido ou essa base pode ser um ácido ou base de Bronsted ou de Lewis. Eu preciso considerar os efeitos do solvente. Reação em fase gás não necessariamente vai ter o mesmo comportamento em fase solvatada, e o solvente, dependendo de sua natureza, pode influenciar bastante, não só a cinética, mas o produto formado. Efeitos eletrônicos de substituinte e intermediário de reação. O que isso quer dizer? Por exemplo, efeitos estereoeletrônicos e polares. Se eu tenho um grupo doador ou retirador de densidade eletrônica, o que ele vai fazer com o tempo de meia-vida de um intermediário de reação? Vai aumentar ou vai diminuir esse tempo de meia-vida? O tempo de meia-vida está diretamente relacionado à sua estabilidade e à sua reatividade, ou seja, isso vai estar diretamente relacionado às barreiras de ativação. Eu preciso conhecer carbocátions, carbânions, radicais, derivados de adição em carbonilas, como eu mostrei para vocês, aqueles intermediários tetraédricos, e como eles são influenciados pelos efeitos dos substituintes. Eu posso lançar mão de relações lineares de energia livre. Para quem estudou uma química orgânica um pouco mais aprofundada, conhece aquelas constantes sigma e rho, que ajudam muito na interpretação de um mecanismo de reação. Efeito isotópico cinético, que também é outra ferramenta muito interessante do ponto de vista experimental. Então, todas essas medidas aqui, todas essas observações, são observações experimentais e que, como eu falei no começo da apresentação, muitas delas não estão acessíveis. Então, a modelagem molecular, ela pode ajudar muito como uma ferramenta para reunir todas essas peças do quebra-cabeça para a gente compreender melhor o mecanismo. Não necessariamente a gente vai conseguir bater o martelo, dizer 100% com certeza que o mecanismo é aquele. O mecanismo, como eu falei, depende de muito dos parâmetros experimentais. Mas a gente consegue, pelo menos, refutar algumas hipóteses. Bom, então, é aí que eu entro na parte que talvez chama mais atenção da maioria de vocês, já que a gente está participando de um encontro de modelagem molecular, é como a modelagem molecular pode contribuir para reunir as peças e montar este quebra-cabeça que é o mecanismo de reação. Bom, aqui eu chamo atenção para um aspecto que eu julgo extremamente importante, que é a interação entre o usuário, a teoria e o experimento. E talvez eu chame atenção para isso, porque ao contrário do que o Fábio falou da sua experiência ontem, em que ele disse que ele começou com modelagem, química computacional, e depois ele fez um estágio em síntese orgânica, eu fiz o caminho contrário. Eu fiz a minha iniciação científica, o meu mestrado em síntese, então dá para ver que eu gosto bastante, né? A química orgânica, como eu já falei para vocês, é uma das minhas maiores paixões. E depois, no doutorado, é que eu fui, não aprofundar, mas que eu fui explorar as ferramentas computacionais para estudar esses meus sistemas que são interessantes para mim. Então, é muito interessante, é muito importante de que haja, não necessariamente que o usuário da técnica de modelagem, das ferramentas de modelagem,
que ele saiba pelo menos dialogar com a parte experimental, que ele saiba pelo menos elaborar as perguntas e tentar entender o que os experimentos, o que os experimentalistas querem saber da gente. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma ilustração de um computador. Esse computador, as ferramentas computacionais, elas podem ajudar a entender as observações na prática, as observações experimentais, mas elas também podem ajudar a gente a planejar experimentos que, enfim, vão para a parte prática. Mas para isso tudo, se a gente vai utilizar a ferramenta da modelagem molecular para investigar os mecanismos, e não só os mecanismos, como os outros professores já falaram ontem, outras propriedades de interesse, nós precisamos conhecer quais são as potencialidades e as limitações dessa técnica. Se eu estou falando de mecanismo de reação, eu preciso conhecer o meu objeto de estudo. Quais são as reações? Eu preciso conhecer reações químicas diferentes, porque isso vai me ajudar a propor caminhos reacionais. E quais são os fatores que governam essas reações químicas? Eu preciso também conhecer a estrutura e a reatividade dos meus compostos que estão ali na reação química. Então, fazer uma boa busca bibliográfica, ler bastante artigos, ler a teoria fundamental que está localizada nos livros. Enfim, a gente precisa conhecer. Bom, então, como que a modelagem molecular, ela faz o estudo, ela consegue estudar os mecanismos de reação? O professor Leonardo já deu uma bela explicação dessa nossa ferramenta, que são as superfícies de energia potencial. A superfície de energia potencial, ela é uma ferramenta útil na interpretação dos caminhos reacionais. Então, o que é uma superfície de energia potencial? É uma hipersuperfície n-dimensional. O que significa hipersuperfície? Nesse caso especificamente, como é uma superfície de energia potencial, coloca a energia, a gente pode representar graficamente como a energia em função das coordenadas genéricas, ou enfim, das coordenadas internas do sistema. Essas coordenadas internas do sistema normalmente são parâmetros geométricos, como comprimento de ligação, ângulo diedro. A questão é que essa superfície de energia potencial é algo que pode ser muito complexo, eu vou mostrar para vocês. Então, a gente não precisa explorar toda a superfície de energia potencial. Nós precisamos explorar os pontos relevantes. Então, aqui eu tenho uma representação, e os químicos orgânicos adoram, como eu já mostrei para vocês, representar por aqueles gráficos. Ela é um corte da superfície de energia potencial. É essa hipersuperfície aqui. Bom, então, quais são os pontos relevantes? O que é interessante, então, para a gente estudar? São os pontos estacionários. O que significa ponto estacionário? Pensando um pouquinho em física. Pontos estacionários são aqueles pontos nos quais a força resultante sobre o sistema é igual a zero. Matematicamente, isso é representado pela derivada parcial da energia com relação a todas as coordenadas do sistema. E essa derivada ela deve ser igual a zero, ou seja, esse é um processo de otimização. Agora, os pontos estacionários, esses pontos nos quais a primeira derivada é igual a zero, significa dizer que a tangente, a reta que tangencia aquele ponto precisa ter uma inclinação, não ter inclinação, né? Inclinação é igual a zero. Ou seja, isso pode ser esse ponto aqui de baixo, em que a tangente é igual a zero, ou esse ponto aqui de cima, que nas reações químicas a gente já sabe que são em estado de transição, também é igual a zero. Agora, a gente precisa de uma ferramenta para diferenciar esse ponto de mínimo ou o ponto, nesse caso, que é unidimensional, um ponto de máximo, que a gente pode entender, na verdade, como um ponto de Cella nessa hipersuperfície que eu represento aqui. Bom, então, para a gente fazer essa caracterização, primeiro a gente obtém esses pontos em um processo de otimização. Eu não trouxe aqui para vocês como que a gente faz essa otimização nos programas, mas o professor Leonardo já mostrou para vocês como é que a gente faz isso, utilizando softwares como, por exemplo, o Gaussian, ou os softwares de código aberto como Orca e Games. E depois disso a gente precisa caracterizar esses pontos, e essa caracterização ela é dada pelo cálculo de frequência vibracional. Quando a gente tem, e como é que esse cálculo de frequência vibracional é calculado? De maneira muito superficial. Calcula-se a segunda derivada da energia com relação às coordenadas internas, e se todas as segundas derivadas, se todos os gradientes forem superiores a zero, isso quer dizer que a gente vai ter uma concavidade do gráfico voltado para cima. Então, se essa concavidade está voltada para cima, esse é um ponto de mínimo. Por outro lado, se eu tenho
uma ou mais dessas segundas derivadas maior do que zero, ou seja, valores positivos, eu tenho uma concavidade voltada para baixo, numa superfície de energia potencial. Então, dependendo do número de derivadas que for, na verdade, aqui eu falei o contrário, né? Aqui é se for positivo, maior do que zero, a concavidade para cima, aqui menor do que zero, a concavidade está voltada para baixo. Então, dependendo da quantidade dessas segundas derivadas que são calculadas menores do que zero, a gente vai ter um ponto de Sela de ordem n. N é o número de segundas derivadas menores do que zero. Normalmente, para o cálculo de estado de estado de transição e para os cálculos de mecanismos de reação, para simulações de mecanismos de reação, a gente está interessado em pontos de Sela de primeira ordem. Ou seja, apenas uma única frequência, uma única derivada menor do que zero, que vai gerar uma frequência imaginária. Bom, então eu vou trazer para vocês alguns exemplos, 2 exemplos de uma superfície de energia potencial. O exemplo mais simples que a gente pode entender como superfície de energia potencial é o gráfico de energia potencial da formação da ligação hidrogênio-hidrogênio, que depende unicamente, e por isso ela é a mais simples, da única coordenada interna de interesse, enfim, da única variável que essa molécula tem para essa ligação ser formada, que é a distância entre os núcleos dos átomos de hidrogênio. Então a gente percebe que a energia aqui é função única e exclusivamente dessa distância de energia, dessa distância entre os átomos de hidrogênio. Quando esses átomos de hidrogênio estão afastados em aproximadamente infinitamente, o que isso quer dizer, essa aproximação ao infinito? Significa dizer que esses átomos de hidrogênio não têm uma interação relevante. A gente tem uma energia que a gente pode considerar zero, ou seja, uma energia de interação igual a zero. À medida que esses 2 átomos vão se aproximando, a energia, ela cai, acontece alguma coisa, algum fenômeno físico, químico, enfim, que faz com que a energia caia, que eu não vou entrar em detalhes do que é, mas a ligação química, no fundo, é o começo da formação da ligação química, até ela chegar no ponto de mínimo. Ou seja, esse ponto de mínimo, novamente, a derivada da energia com relação à distância é igual à força, e essa força é igual a zero, ou seja, é um ponto estacionário aqui. Essa tangente é igual a zero. Esse é o poço de potencial, e a gente consegue ter informações bastante interessantes nesse gráfico. Por exemplo, projetando no eixo X, no eixo R, na verdade, de distância internuclear, a gente vai ter a distância de equilíbrio, que é 74 picômetros, que corresponde ao comprimento da ligação hidrogênio-hidrogênio, e a profundidade desse poço corresponde à energia de ligação, porque a energia necessária para a gente dissociar essa molécula. E à medida que a gente continua aproximando esses 2 átomos, acontece alguma coisa que a energia ela aumenta exponencialmente, que seria, na verdade, um processo de fusão nuclear, que não é objeto de estudo, normalmente, dos químicos. Então, normalmente, a gente está interessado nos pontos aqui estacionários, os pontos nos quais as moléculas têm um tempo de meia-vida, ou elas existem, de fato, em equilíbrio. Bom, essa é a superfície de energia potencial mais simples, que depende apenas de uma coordenada interna para uma única molécula. Agora, quando eu estou estudando reações químicas, eu tenho interações entre moléculas. Então, a superfície de energia potencial ela já fica mais complicada um pouco. E ela não vai depender apenas dos graus de liberdade interno de cada molécula, mas da interação de uma molécula com a outra. Aqui eu trago para vocês um exemplo de um artigo que foi publicado durante o meu doutorado, no ano passado, nessa revista, na Journal Brazilian Chemical Society. É uma revista aberta, portanto, vocês conseguem pegar a referência para quem tiver interesse. E, nesse caso, eu quero mostrar para vocês só que, na verdade, a energia ela vai depender de várias coordenadas de interesse. Mas a gente precisa ter o discernimento de decidir qual é a coordenada interna que é relevante. Por caso da molécula de hidrogênio, só tem uma, que é a distância da ligação. Agora, numa reação química, geralmente essa coordenada de interesse, essa coordenada de reação, geralmente é a distância entre os átomos que vão formar uma ligação química ou quebrar uma ligação química. Nesse caso, seria a aproximação desse oxigênio a esse átomo de carbono ou a transferência desse próton para esse oxigênio.
E mais para frente, eu vou mostrar para vocês que, na verdade, eu só consegui mapear esse caminho reacional porque eu simulei explicitamente moléculas de solvente que permitissem o deslocamento desse próton, desse átomo de oxigênio, para esse átomo de oxigênio. Então, aqui nessa superfície de energia potencial, o que a gente tem, nas cores mais frias, em azul, são os pontos mínimos, na verdade, aqui eu estou mostrando o mapa de contorno. Então, aqui, essas cores em azul são os pontos de mínimo, e como que eu consigo converter esse ponto de mínimo nesse intermediário, que é um outro ponto de mínimo? Necessariamente, eu preciso passar por um ponto de máximo nesse caminho reacional, que é chamado de estado de transição. Vou mostrar com mais detalhes para vocês mais à frente. Mas, enfim, mostrei a superfície de energia potencial, agora como explorar essa superfície de energia potencial? Como que eu posso caminhar por ela? Como eu posso caracterizá-la? Bom, a gente precisa primeiro definir qual é o método computacional que a gente vai usar. E, de novo, conhecer as potencialidades e limitações de cada método. Aqui eu trago como um exemplo uma macromolécula, uma proteína, que interage com uma molécula pequena. Nesse caso, é a molécula de um fármaco. Aqui é uma interação ligante-receptor, que é uma enzima, uma proteína, que desencadeia alguma resposta farmacológica. Bom, esse é um sistema muito grande, eu não consigo utilizar métodos computacionais mais sofisticados, como métodos computacionais ab initio, que eu vou falar um pouquinho para vocês. Eu preciso usar métodos computacionais mais baratos. O professor Fábio já introduziu isso para vocês ontem. Por exemplo, a mecânica molecular. Ou métodos semi-empíricos. Métodos, aqui isso significa Semi-Empirical Molecular Orbital, que é um método quântico, mas cheio de aproximações. Bom, existem as vantagens e as desvantagens. Esses métodos são muito mais baratos computacionalmente, mas eles permitem acessar informações interessantes em sistemas muito maiores. Agora, no nosso caso, que a gente está querendo estudar mecanismo de reação química, esses não são métodos que dão resultados válidos. Eu preciso de métodos mais sofisticados, como, por exemplo, métodos DFT, teoria funcional da densidade, ou métodos ab initio, pós-Hartree-Fock, que, enfim, são sofisticados. E dentro dos pós-Hartree-Fock, eu tenho métodos da teoria da perturbação, CI, coupled cluster, alguns exemplos. Aqui embaixo eu tenho um exemplo também de um trabalho nosso que foi publicado no ano passado, em que a gente estudou a reação a reação que é chamada de cicloadição 3-dipolar, que é a interação entre um dipolo, nesse caso representado pelo ozônio, com o dipolarófilo, que é o eteno, um dipolarófilo mais simples. Para a gente entender o mecanismo e para a gente entender qual é o comportamento eletrônico que ocorre aqui para a formação para o caminho dessa reação química, eu preciso de métodos que consigam considerar, que consigam avaliar de maneira mais adequada o comportamento eletrônico. Então, portanto, são esses métodos mais sofisticados. E aí, dentro dos métodos computacionais, então, só para falar brevemente, os métodos computacionais, eles podem ser divididos em métodos baseados em mecânica molecular, que baseia-se em mecânica clássica. O que isso quer dizer? Representam os átomos como esferas rígidas e as ligações químicas como bola, e o cômputo da energia total é dividido em energia covalente, que é entre interatômico, né, na verdade, interatômico, entre átomos que estão diretamente ligados, na verdade, e a energia não covalente, que é com átomos que não estão diretamente relacionados. E aí existem alguns campos de força para a gente acessar esses valores de energia. Agora, como vocês podem perceber, considerar átomos como esferas rígidas, a gente não consegue acessar informações eletrônicas. Portanto, processos de quebra e formação de ligação química não podem ser estudados por esse método, embora tenha suas vantagens, como eu já falei para vocês. A gente precisa ir para os métodos baseados em mecânica quântica. Esses métodos, então, eles podem ser divididos entre ab initio, de maneira bem superficial, ab initio, que significa primeiros princípios, DFT, teoria funcional da densidade, e os métodos semi-empíricos. Os métodos semi-empíricos, como o próprio nome diz, já considera parâmetros empíricos, ou seja, é um método parametrizado, de modo que muitas das integrais que são calculadas ao longo dos ciclos computacionais não precisam ser calculadas, porque no lugar desses cálculos já existem parâmetros implementados para atalhos desses cálculos. Então, são cálculos mais rápidos.
A gente consegue, por exemplo, simular proteínas, que são sistemas muito maiores. Agora, em contrapartida, se a gente quer simular mecanismo de reação, a gente precisa ir para métodos baseados em função de onda ou teoria do funcional da densidade. Teoria do funcional da densidade, ela tem bastante destaque dentre os químicos computacionais, desculpa, porque consegue acessar informações normalmente bastante acuradas, com um custo computacional muito reduzido. A diferença das duas é que métodos de primeiros princípios, que a gente pode também chamar, em alguns casos, de métodos baseados em função de onda, o nosso objeto de estudo e até a nossa resposta é a função de onda, são os orbitais. E essas funções de onda, elas são aproximadamente, elas podem ser compreendidas, e eu gosto muito dessa definição que é trazida em algumas referências, como oráculo. O que isso quer dizer? As funções de onda, ou os orbitais, são funções matemáticas que descrevem o comportamento eletrônico, no caso de orbitais eletrônicos, e contém toda a informação possível que a gente deseja extrair dessa função de onda, desse orbital. Isso vai depender do operador que vai ser aplicado. Então, por exemplo, se eu utilizo o operador hamiltoniano, e essa é a equação de Schrödinger, o operador hamiltoniano, ele vai gerar como resposta, além de gerar a função de onda, ela também vai gerar as energias. Então, é o operador que opera sobre a função de onda para gerar as energias, que tem como resultado, como resposta, energia. E energia é algo que a gente está interessado quando a gente está estudando o mecanismo de reação. No caso dos DFT, em vez do objeto ser as funções de onda, serem as funções de onda, são as densidades eletrônicas. E essas densidades eletrônicas, em vez de ter propriamente um hamiltoniano, vão ter aí funcionais que vão operar sobre essas densidades, e por isso teoria do funcional da densidade, que vão obter essas diferentes respostas. Então, portanto, estudando o mecanismo de reação, a gente vem para essa parte, a gente precisa se dedicar aos métodos quânticos. Bom, na prática, então, vamos caminhar para a prática. O que precisa ser feito? Primeiro é elaborar o modelo a ser estudado. Aí eu trago aqui como, por exemplo, uma reação que eu fiz tentei fazer, na verdade, na minha iniciação científica no meu mestrado, que é chamada de reação de Povarov. A reação de Povarov, ela pode ser, nesse caso que eu estou mostrando nesse exemplo, uma reação multicomponente, ou seja, com mais de 2 reagentes, e ela tem como produto a formação de uma tetrahidroquinolina. E essa tetrahidroquinolina, ela tem interesse farmacológico, ela é de grande interesse farmacológico. A questão é, e muitas vezes os nossos colaboradores experimentais, e se tiver algum aí, eu aproveito para saudar eles, que, enfim, eu adoro fazer as parcerias com os grupos experimentais, na verdade, a gente precisa entender, primeiro, o que você deseja responder. Beleza, eu tenho um problema, mas qual é o problema que eu desejo responder? Eu desejo determinar o caminho que vai levar esses reagentes a esse produto? Eu quero entender o que influencia a velocidade da reação? Eu quero entender o papel desse catalisador? Eu quero entender, por exemplo, a diastereoseletividade cis que está sendo observada aqui, ou seja, esse grupamento e esse grupamento para o mesmo lado do anel? Qual é a resposta que eu quero obter? Durante a reação, por exemplo, é possível gerar intermediários iônicos, que está mostrado aqui, ou essa é uma reação que, como eu falei para vocês, se ela é uma reação de ciclo-adição, ela tem um único estado de transição, ou seja, uma etapa, um estado de transição concertado, uma reação concertada, né? Qual é o caminho reacional? Então, eu preciso simular esses dois caminhos, ou se eu já tenho dados experimentais, eu já posso escolher o caminho reacional mais provável. A questão é que, se eu for simular um intermediário iônico, eu preciso tomar cuidado com isso, porque intermediários iônicos têm muita influência do meio solvatado, por exemplo. Então, é possível de que, se eu não simulo exatamente, propriamente o solvente, eu chegue a resultados errôneos. Por fim, como exemplo, mas são inúmeras as perguntas que eu posso levantar, a reação é catalisada? Há mais de um sítio para catalisador? E esse exemplo é um exemplo muito interessante, porque na literatura, essa reação, normalmente, ela é assumida que ela passa por um intermediário iônico. Mas foi observado que, para esse caso em específico, a existência desses dois nitrogênios fazem com que o mecanismo perpasse, em vez do mecanismo iônico, perpasse por um mecanismo concertado.
Então, vocês percebem que a mudança no substrato, ela leva a uma mudança no caminho reacional. E por que isso acontece? Esses dois sítios nitrogenados aqui, eles podem complexar a esse ácido de Lewis, que tem o papel de catalisador. Isso faz com que o caminho reacional seja diferente. Então, eu preciso saber quais são os sítios a serem catalisados, quais são os sítios de interação. São os dois? É um deles. Nesse artigo aqui, não é um artigo meu, é um artigo que eu busquei na literatura, é um artigo que faz esse estudo, complexando apenas esse sítio ou apenas esse sítio nos dois sítios. Eles chegaram à conclusão de que os dois sítios são complexados. Ainda na prática, o que a gente precisa fazer em um primeiro momento? É escolher ou validar um método computacional adequado. O que significa um método adequado? Aquele que reproduza valores, resultados de geometria, energia ou propriedades espectrais que eu desejo simular. Então, isso vai depender muito do sistema que eu quero simular. Eu quero obter apenas informações geométricas, então eu tenho que escolher um método para isso. Se eu estou calculando energia, se eu estou trabalhando com mecanismo de reação, eu preciso tomar cuidado com geometria e energia. Agora, se eu quero, por exemplo, estudar propriedades espectrais, eu já preciso buscar um método para isso. Não necessariamente vai ter um método que vai ser bom para tudo isso daqui. E, geralmente, se é um método bom para todas essas informações, é um método computacional muito mais caro. Bom, então, uma vez selecionado um método, ou validado um método adequado para a gente fazer esse estudo, o primeiro ponto é otimizar e calcular as frequências, né, como eu falei para vocês, para caracterizar os reagentes intermediários e produtos. O que isso quer dizer? Calcular esses pontos de mínimo na superfície de energia potencial. E eu preciso começar pelos pontos de mínimo, porque normalmente um caminho reacional ele vai depender exatamente dos pontos de mínimo. Eu já vi alguns trabalhos, enfim, já durante o meu trabalho de doutorado, muitas vezes eu já vi algumas pessoas tentando localizar o estado de transição sem ter localizado os pontos de mínimo ainda. Isso pode gerar um resultado que não tem significado nenhum. Então, uma vez calculados os pontos de mínimo, que se referem a reagentes, produtos e intermediários, eu sigo, então, para o cálculo de estados de transição, que está representado aqui por esse ponto de Sela. Então, esse estado de transição aqui, ele vai ser calculado e vai ser, na verdade, ele vai estar relacionado ao ponto de máximo nesse caminho reacional. Por que ele é chamado de ponto de Sela? Embora ele seja um ponto de máximo ao longo desse caminho reacional, ou seja, essa concavidade está voltada para baixo, se eu avalio qualquer outra trajetória, ele é um ponto de mínimo. Então, a gente pode observar, por exemplo, entre esses dois morros em vermelho, aqui entre essas duas regiões em vermelho, ele é um ponto de mínimo. Então, ele forma como se fosse uma cela mesmo. Um outro ponto de Sela que eu poderia pensar em calcular são esses pontos de Sela, que na verdade são pontos de máximo. Agora, será que é importante, será que é relevante calcular esse ponto de Sela, esse ponto de máximo, para calcular o mecanismo da reação, para simular o mecanismo da reação? Ora, de acordo com o princípio do caminho, de acordo com o caminho, né, de menor energia possível, reagentes e produtos vão querer seguir sempre o caminho de menor energia. Então, para eu converter esses reagentes a esses produtos, ele vai caminhar por esse caminho, ele não vai querer buscar um outro caminho. Estatisticamente falando, ele vai buscar sempre o caminho de menor energia. Bom, então, uma vez calculados os estados de transição, como o professor Leonardo já ressaltou, a importância de calcular o IRC, que são as coordenadas intrínsecas de reação, para confirmar que esse estado de transição que vai dar para a gente, que pode, na verdade, dar para a gente informações acerca da velocidade da reação, conecta os meus pontos de mínimo de interesse. Eu posso, a partir dele, então, calcular parâmetros cinéticos e termodinâmicos, aqui eu também não vou entrar em muito detalhe, o Renato também acabou de fazer uma apresentação mostrando isso. E, por fim, eu também posso calcular outras propriedades de interesse, para comparar os resultados experimentais aos resultados simulados computacionalmente. Como, por exemplo, eu consigo obter espectros de infravermelho, RMN, ultravioleta, consigo obter informações acerca do efeito isotópico cinético, para a gente reunir mais peças para montar esse quebra-cabeça, então. E aqui eu trouxe alguns exemplos práticos, eu acho que eu ainda tenho cerca de 15 minutos. Vou ver se eu consigo falar alguns deles. Esse daqui
Muito interessante, é um grupo experimental que chegou para a gente durante o meu doutorado e eles queriam entender uma observação que eles tinham feito. O objetivo era fazer uma reação chamada de reação de Mannich. Essa reação também é uma reação multicomponente, em que a gente tem a reação entre uma amina, um aldeído e um composto aqui que a gente chama de metileno ativado. É um nucleófilo, vai atuar como nucleófilo nesse caso. E o objetivo dele desses autores, era gerar esse produto. E esse produto, de fato, era obtido com 60%. A questão é que, como subprodutos, também eram formados essa estrutura aqui com um rendimento considerável. A questão toda é que, normalmente, esse produto ela é gerado sob catálise ácida, é um produto que normalmente tem muito interesse também em síntese orgânica, porque são intermediários em síntese orgânica, e geralmente são compostos bioativos. Não, existem compostos bioativos que incorporam esse núcleo. E aí eles conseguiram maximizar a formação desse produto, simplesmente suprimindo, prescindindo dessa estrutura aqui, desse reagente, e alterando a estequiometria da reação. Então, colocaram 3 equivalentes desse para um equivalente desse. E então, esse produto foi uma síntese inesperada e verde, né? Verde porque as condições reacionais são ambientalmente muito amigáveis. Eu não utilizo um catalisador ácido, eu utilizo como solvente água, e do ponto de vista da síntese orgânica, isso é um desafio atual. Então, a grande pergunta que eles levantaram é como que esse produto se forma? Então, a gente calculou o caminho reacional, desde os reagentes dos produtos, e é exatamente essa referência que eu já mostrei para vocês, e a gente obteve um resultado bastante interessante. Normalmente, a formação dessa estrutura, que é chamada de dioxano, essa estrutura cíclica de 6 membros com 2 átomos de oxigênio, a literatura sempre reconheceu o caminho reacional como um caminho iônico, pela separação de cargas, formação de espécies viteriônicas, enfim. E a gente pensou, bom, já que vai ter formação de carga, muito provavelmente o papel do solvente é extremamente importante, sobretudo se tratando de água como solvente. Então vamos simular não só o solvente como um campo de força, como um solvente implícito, mas colocar algumas moléculas de água explicitamente. E o resultado que a gente chegou é que essas moléculas de água não só estabilizavam essas cargas, mas também permitiam a migração desses prótons, ou seja, um caminho inesperado, e é um caminho de energia equivalente ao outro caminho proposto, ou seja, provavelmente é muito possível de que a reação ela perpasse pelos dois caminhos reacionais, muito embora esse caminho a gente tenha obtido uma energia um pouco menor. Enfim, então a gente conseguiu propor uma nova rota mecanística aí nesse trabalho. Um outro exemplo é que a modelagem molecular e o estudo de mecanismo, ele pode servir de suporte à química de produtos naturais. Então, há alguns bons anos, na verdade, extraíram de uma substância, de um organismo vivo marinho, um produto natural que era chamado de elianano, Esse produto natural, ele é de difícil isolamento exatamente pela matriz na qual ele é extraído. Imagina, é uma alga que é uma alga não, desculpa, uma esponja do fundo do mar. Então não é simples o isolamento, a extração e isolamento dessa substância. E havia um certo debate se a estrutura era uma estrutura cíclica, e isso chamou alguma atenção, porque é um macrociclo de 8 membros, ou se era uma estrutura acíclica. E aí houve uma revisão da literatura, mostrando que provavelmente essa estrutura era uma estrutura acíclica, e isso levou a uma completa revisão dessa classe, na verdade, não uma completa revisão, mas, enfim, uma suspeita de que, na verdade, essa classe, ela poderia se referir, na verdade, a essa estrutura aberta. Então, há um debate na literatura quanto a isso. E aí, a gente resolveu estudar a rota mecanística, não foi um trabalho só mecanístico, foi um trabalho também de comparação de parâmetros de RMN, que foi realizado pelo professor Fernando. Mas os nossos dados de caminho reacional sugerem que o produto aberto, que está mostrado aqui, o produto acíclico, nesse macrociclo de 8 membros, ele é muito mais estável do ponto de vista, óbvio, né? Ele é estável do ponto de vista termodinâmico com relação ao elianano, que é essa estrutura cíclica.
Portanto, a preferência para a formação desse produto, a gente conseguiu concluir que é uma preferência termodinâmica. E a gente conseguiu inferir essa informação, porque os estados de transição para todas as etapas, para todos os mecanismos possíveis que a gente conseguiu desenhar, são estados de transição com barreiras muito baixinhas, ali todas abaixo de 10 quilocalorias, aproximadamente 10 quilocalorias por mol. Isso é uma barreira baixa para processos químicos. Então, a gente percebe que aliás, alinhado aos resultados aos resultados de RMN simulados, a gente conseguiu fornecer mais resultados mostrando de que a estrutura acíclica era mais provável. Então, esse trabalho também está publicado, foi publicado esse ano na New Journal of Chemistry. Enfim, controle termodinâmico, barreiras baixas em todos os processos que eu já falei. Tem ainda mais um exemplo aqui, mas eu acho que o meu tempo já está estourando. Enfim, se alguém quiser entender o que eu estudei, a referência está mostrada aqui embaixo, deixa eu só sair isso, foi publicado na Tetrahydron. A gente estudou o processo de captura de H2S por triazinas em petróleo e a gente conseguiu entender por que esse processo, na verdade, existiam algumas dúvidas na quantidade de H2S que pode ser sequestrado e a gente conseguiu responder que apenas dois H2S são sequestrados por equivalentes desse sequestrante. Em função da barreira de ativação da última etapa. Então, quais são as considerações finais que eu trago com a minha fala, então? Bom, o mecanismo de uma reação, como eu mostrei para vocês, é um quebra-cabeça de inúmeras peças, que depende de várias informações que precisam ser reunidas. Muitas dessas peças não estão ou são acessíveis ainda, experimentalmente. Então, a modelagem molecular, ela pode facilitar o acesso e refutar algumas hipóteses mecanísticas. Só que, para isso, é importante que haja um diálogo fluido entre a química, não química teórica, mas, enfim, um diálogo teórico-experimental, ou seja, a modelagem molecular e a parte experimental, e a parte, sei lá, se eu estou falando de mecanismo de reação, por exemplo, a parte de síntese orgânica. Bom, então eu gostaria de agradecer, acho que eu me estendi um pouquinho, são 8h30 exatamente agora, agradecer de novo pelo convite, parabenizar novamente a iniciativa para a organização desse evento, professor Fábio, professor Gunnar. Se alguém tiver alguma dúvida ou algum interesse, o meu e-mail está aqui, rodolfofiotti@it.br. Enfim, se alguém tiver alguma curiosidade, quiser nos visitar na nossa infraestrutura, a gente está na UF, aqui em Niterói, Campus Valonguinho. Esses são os 2 laboratórios. Bom, muito obrigado, pessoal. Obrigado, Rodolfo, pela apresentação. Se alguém tiver pergunta, temos tempo bem curto, mas dá tempo, se alguém quiser.